E galerinha, vamos pro vídeo quinhentismo no Brasil, certo? Pronto, vamos lá. Desde o século XIV, a igreja perde espaço no monopólio da cultura. A burguesia começa a frequentar a universidade e toma contato com uma cultura desligada dos conceitos da Idade Média. Vamos recordar, é importante esse contexto histórico para entender essa manifestação literária. Então, durante o século XIV, já iniciou aquele processo, né, que a igreja, não é nem que iniciou, já estava vigente aquele processo em que a igreja católica ela começa a perder o valor, o poder que ela possuía ao longo da Idade Média, pois como sabemos, na Idade Média era a religião católica, era a igreja a grande detetora dos meios de educação e tudo mais. Por exemplo, cultura era fortemente ligada à religião e as universidades eram de poderio como eu posso dizer, da Igreja Católica, a maior parte das terras da Europa da Igreja Católica, e a gente tem essa mudança, certo? De uma sociedade teocentrista para uma sociedade antropocentrista. E temos essa mudança para uma sociedade antropocentrista, certo? E é isso que nós vamos acabar percebendo nas manifestações literárias, pois precisamos entender que as manifestações literárias, as escolas literárias, elas são um reflexo de sua época. A decadência do feudalismo e o fortalecimento da burguesia resultam em uma visão mais liberal, antropocêntrica, identificada com o mercantilismo. Recuperam-se os ideais da antiguidade greco-romana, com a valorização da arte, da filosofia e da mitologia. Daí, fazendo um resumo dos principais tópicos, nós vamos ter as grandes navegações, a chegada da imprensa, a revolução de aves, o êxodo rural, renascimento, reforma protestante, concílio de Trento, tribunais da Inquisição, contra-reforma, que são fatos, na maioria deles históricos, certo? Que é de suma importância que você tenha conhecimento deles. Daí, são essas premissas para as primeiras manifestações da nova terra, as cartas informativas, dando conta das riquezas materiais e a literatura jesuítica, voltada ao trabalho de catequese. Então, o conjunto de manifestações dos anos de 1500, retratando a condição colonial do Brasil, sua terra e população, bem como as atividades realizadas na nova terra, é chamado de quinhentismo. Essa literatura, apesar de produzida em solo brasileiro, reflete o pensamento, a visão de mundo, as ambições e as intenções do conquistador português, certo? Daí, nós vamos ver, primeiramente, a literatura de informação, também chamada de literatura de viagem, que corresponde aos textos
de viagens escritos em prosa e fazem parte do primeiro movimento literário do Brasil, o quinhentismo. Recebem esse nome pois são textos de caráter informativo, os quais eram escritos com o intuito de informar sobre as novas terras descobertas. Vale ressaltar que esses textos históricos e literários foram essenciais para fundar a literatura brasileira. Durante o período das grandes navegações, Portugal, grande potência marítima europeia do século XVI e XVII, colonizou terras brasileiras. As expedições portuguesas que aportaram no Brasil em 1500 eram compostas também de escrivães, aqueles designados para relatarem as impressões das terras encontradas. E por esse motivo, a literatura de informação ou as crônicas dos viajantes eram textos compostos por muitas descrições e adjetivos relacionados às novas terras descobertas, além de indicar características sobre a paisagem do local. Os escrivães descreviam sobre os povos que aqui estavam, como costumes, rituais e a estrutura social desses povos. Nesse momento, surgem os primeiros relatos sobre o Brasil, já que os índios que aqui viviam formavam sociedades baseadas na linguagem oral, em detrimento da linguagem escrita. Dessa maneira, escrito em Porto Seguro, na Bahia, dia 1º de maio de 1500, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ou Carta a El-Rei Dom Emanuel, sobre o achamento do Brasil, representa o marco inicial da literatura brasileira, ou seja, trata-se do primeiro documento escrito em território brasileiro. Galerinha, pessoal, esse texto, vocês vão ver trechos, certo? Em muitas questões que estiverem relacionadas a descobrimento do Brasil e ao quinhentismo. E descobrimento do Brasil e quinhentismo, aqueles primeiros anos, certo? Relacionado ao descobrimento do Brasil e essa questão do quinhentismo vão estar intimamente ligados. E acabei trazendo um resumo de principais escritores e obras desse período. Além de Pero Vaz de Caminha, outros representantes se destacam na literatura de informação. E esses autores foram Pero Lopes de Souza e sua obra Diário de Navegação, Pero de Magalhães Gândavo. Também vejo muitas questões com textos desse autor, Fernão Cardim e Gabriel Soares de Souza, certo? Não precisa vocês estarem quebrando a cabeça, tendo que decorar, mas é importante saber sim, sobretudo se você tiver interesse em fazer um vestibular tradicional, que acaba se agarrando mais a esses detalhes. E como exemplo, tem aqui a Carta de Pero Vaz de Caminha, que você vai pausar, vou confiar em você e vai fazer a leitura. E em seguida, vai continuar o vídeo. E nós temos também essa literatura de catequese, que também pode ser chamada de literatura de formação. E ao longo da explicação, você vai entender o porquê. Também chamada de literatura dos jesuítas. Essa categoria literária de caráter religioso foi considerada uma das primeiras manifestações literárias no Brasil, explorada sobretudo pelos jesuítas. Eles eram membros religiosos da Companhia de Jesus
enviados durante o período colonial com o intuito principal de catequizar os índios. A ideia central era obter mais fiéis para a Igreja Católica, uma vez que na Europa a Europa, vinha sofrendo cada vez mais com a reforma protestante. Embora se aproximassem da literatura de informação, que representavam textos sobre as características das novas terras descobertas pelos portugueses, a literatura de catequese foi escrita exclusivamente pelos jesuítas. Eles eram encarregados de apresentar aos índios o que os portugueses consideravam como o certo, sobretudo sobre aspectos da religião cristã. Essa produção literária, pessoal, tinha o objetivo de informar aos nobres portugueses e ao rei sobre a nova terra. Isso incluía não somente as descrições do local, mas dos sujeitos, como aparência, estrutura social, rituais, etc. Mais tarde, adquiriram um cunho pedagógico e educacional. Por isso que pode ser chamada de literatura de formação. Vale destacar que, além do trabalho de catequese realizado entre os índios, os jesuítas promoveram a educação no país, de forma que fundaram os primeiros colégios no Brasil. E como principais características, nós vamos ter que era uma literatura de caráter documental e religioso, crônicas históricas, de viagens, teatro pedagógico e poesia didática, textos informativos e descritivos, linguagem simples, temas cotidianos e religiosos, pautados na fundamentação religiosa cristã, certo? E como principais autores e obras, eu não poderia deixar de falar do José de Anchieta, certo? Foi o precursor do teatro no Brasil e a figura principal da literatura de catequese. Foi um padre jesuíta espanhol que escreveu cartas, sermões, poemas e peças teatrais sobre o Brasil. De sua obra, merecem destaque a arte da gramática, da língua mais usada na costa do Brasil, poema à Virgem, a cartilha dos nativos, gramática tupi-guarani, auto da festa de São Lourenço, que foi uma peça teatral. Também é importante falarmos de Manuel da Nóbrega, jesuíta e missionário português. Padre Manuel da Nóbrega chegou ao Brasil em 1549. De suas obras, a gente pode destacar Diálogos sobre a Conversão do Gentil, Caso de Consciência sobre a Liberdade dos Índios, Informação das Coisas da Terra e Necessidade que há para bem proceder nela, Cartas do Brasil, Tratado contra a antropofagia e contra os cristãos seculares e eclesiásticos que a fomentam e consentem. Fernão Cardim, jesuíta português e membro da Companhia de Jesus, a partir de 1566, foi enviado como missionário para o Brasil em 1583. De sua literatura jesuítica destacam-se as obras Do Clima e da Terra do Brasil, Do Princípio e Origem dos Índios no Brasil, Narrativa Epistolar de uma Viagem e Missão Jesuítica, certo? Como exemplo, mais uma vez, eu vou deixar para vocês, certo? Você pausa o texto e faz a leitura. Depois continua e vai continuando a leitura, certo? Chegamos ao final do nosso vídeo.
Obrigada pela sua atenção. Pelo amor de Deus, não esquece de interagir aqui, que é muito importante para que eu continue trazendo outros vídeos sobre literatura, gramática, redação e quem sabe história, tá certo? Não esquece de compartilhar com o pessoal que também está estudando e se preparando para os vestibulares, assim como você. Tchau, tchau, gente. Abração.